Olá, gente. É, eu estou aqui, ó. Olha como é que eu tô. Gente, eu sei que ainda era para ser verão. Até o dia 20 de setembro ainda era para ser verão, né? 20 de setembro é que vai começar a entrar o outono. Mas estamos na Inglaterra, né, gente? E estou precisamente em Londres. Oh, meu Deus do céu, coisa linda, mamãe. É o passarinho bem aqui, né? Ele é diferente, ele é preto e branco. Não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu mudar a câmera aqui. Olha ele lá, ó. Olha o tamanho dele. Eles têm mania de vir nessa minha planta. Eu não sei o que que eles procuram aí. Eu não vou mexer na cortina para não assustar ele. Eu não sei o que que ele come aí, gente. Não tenho a mínima ideia. Mas você tá vendo o tempo lá fora? Agora são 4h30 da tarde. Já, ele ainda está ali, mas ele já está mais para lá. Vocês viram? É ele que sempre vem aí. Ele está ali. Eu não sei o que que ele cata. Ali eu tenho pé de morango, mas os morangos estão. Os morangos já deu, eles não comeram morango, não. Não sei o que que ele faz nesse vaso. Mas ele está sempre nesse vaso, nesse e no outro de cá. Ele é bonito, ele é preto e branco. Você viu o tamanho do rabo? Então, já estamos assim, gente. A Escócia ainda está mais fria do que aqui em Gales, né? No país de Gales, que chama Wales aqui, onde a minha sobrinha Priscila mora, filha da minha irmã Marlene. Está mais frio do que aqui. Tá. Lá, se aqui agora tá uma média de 18 graus, lá deve estar 15, 16. Lá na Escócia deve estar uns 12. Então, o nosso verão esse ano realmente foi muito pobre. E eu estou acompanhando, eu estou fazendo parte de uma equipe aqui da minha área, do governo, que mexe com jardinagem. E está todo mundo reclamando que as nossas plantinhas esse ano, ó, nada deu certo. Porque, por causa do tempo. Maio, né, abril e maio, que deveria ser o começo da primavera e que estaria muito bem, foi aquele desastre, né, gente? Então, esse ano, o verão, para a gente foi realmente difícil. Cup of tea é, é uma chávena de chá. Bom, o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou aqui para falar sobre... Ontem, né, vocês viram, eu fiz aquele vídeo lá do muro. Hoje vai ter de novo, mas eu não vou mostrar para vocês de novo hoje, não. Eu vou acompanhar, como sempre acompanho, todas as festas, né, de Israel eu acompanho aqui de casa. Tá bem ali. Mas eu não vou transmitir hoje para vocês, não, porque eu estou fazendo esse vídeo já, né? Se vocês quiserem que eu transmito, por exemplo, quando for o Rosh Hashanah, eu posso transmitir o Rosh Hashanah para vocês, ou quando for Yom Kippur, também posso transmitir ao vivo para vocês, né? Vocês podem ver ao vivo o que está acontecendo lá em Jerusalém, tá bom? Eu posso fazer isso sem problema. Então, gente, aí hoje já tem uns dias que essa mensagem está assim, borbulhando no meu coração para fazer para vocês. E é sobre o que eu quero falar também do que eu mostrei para vocês ontem, tá? Fazer uma comparação entre as duas histórias. A história que eu quero falar é sobre Zaqueu. A história de Zaqueu está em Lucas capítulo 19, né? Vocês conhecem a história de Zaqueu, o publicano. Os publicanos, eles tinham esse nome, publicanos. Era uma palavra grega e que significava coletores de impostos, aqueles que pegam o imposto, public, né? E Zaqueu era um publicano, ele fazia parte dessa casta. Essas pessoas, elas eram escolhidas,
O contrato delas para trabalharem para o governo romano cobrando impostos era renovado de 5 em 5 anos. Se Zaqueu era um publicano que estava há muito tempo, ele se tornou muito rico, significa que ele era um bom cobrador de imposto, era um publicano, e então ele era reelegido e reelegido e reelegido. Porque a Bíblia fala que ele era um homem rico. Zaqueu, ele morava em Jericó. E com Josué lutar em Jericó. Então, ele morava em Jericó. Não morava em Jerusalém, não morava em outras cidades maiores, mas morava na cidade de Jericó. E Jesus já havia feito alguns milagres em Jericó. Lembra do cego? Lembra de todas as pessoas que foram curadas ali em Jericó. Ele fez muitos milagres em Jericó. E Zaqueu já havia ouvido falar de Jesus. E ele pensou, eu quero conhecer esse homem. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por Jericó novamente, ele sabia já o roteiro que Jesus ia passar, porque Jesus saía de Jericó para ir para Jerusalém. Era o caminho de quem desce da Galileia, desce ali por aquelas paragens e vai para Jericó. E de Jericó é bem pertinho de Jerusalém, pertinho assim. Devia ser um dia de caminho, meio-dia de caminhada puxada, tá? Meio-dia e meio de caminhada puxada, assim umas 12 horas de caminhada, da saída de Jericó até a entrada de Jerusalém. Hoje faz isso em 40 minutos, né? Então, de carro. Aí vem uma coisa, todas as pessoas que queriam ver Jesus, 90% das pessoas que iam ter com Jesus, o passarinho está bem ali, eles iam ter com Jesus porque eles tinham uma necessidade. Normalmente as necessidades eram físicas. Eles eram doentes, estavam doentes e precisavam de cura. E eles sabiam que Jesus curava. A energia que Jesus transmitia era uma energia de cura. Realmente era de cura, não só física, mas espiritual. Outras iam buscar Jesus para aconselhamento. Queriam queriam um conselho de Jesus. Nós temos aí o caso do jovem rico. Por que aquele jovem rico foi procurar Jesus? Porque ele queria uma confirmação de que ele estava salvo. Ele não foi conhecer Jesus simplesmente porque ele queria conhecer, ele queria ver. Não, ele foi porque ele queria uma confirmação para a sua atitude. Ele queria que Jesus dissesse, você está certo, você já está salvo, você está muito bem, obrigada, né? Não foi isso que Jesus falou para ele. Jesus disse, muito bem, você está indo no caminho certo, só te falta uma coisinha. Vai, vende tudo e volta. Ele foi? Não. Ele foi e foi embora. Então, na verdade, ele queria simplesmente que Jesus o apoiasse naquilo que ele era e dissesse, muito bem, batesse no ombro dele, né? Você está salvo, meu filho, pode continuar o seu caminho com a sua riqueza, você está bem. Não estava bem. Ele tinha conhecimento intelectual, mas não tinha conhecimento do coração. A diferença é essa. Você conhecer intelectualmente é uma coisa, você conhecer de conhecer. Eu conheço a Jesus. É diferente. Então, outros iam a Jesus, como foi aquele, como que era o nome? Nicodemos, quando foi visitar Jesus, ele foi escondido à noite, porque ele também queria o quê? Arrancar de Jesus um conhecimento. Ele estava tendo algumas dúvidas com relação à religião dele e ele queria que Jesus desse para ele uma segurança de que o que ele estava seguindo era o caminho certo. Ele era um filósofo
O Nicodemos, ele era um filósofo e ele era um sacerdote, mas ele tinha dúvidas do caminho que ele estava seguindo. E Jesus virou para ele e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Todo o seu conhecimento é intelectual, mas você ainda não nasceu de novo. Isso ainda não fez diferença na sua vida diária, na sua vida particular, na sua vida de todo dia. Você continua julgando as pessoas, você continua não amando o seu próximo. Quer dizer, Jesus não falou essas coisas para ele, mas o que Jesus disse para ele, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Jesus fez uma diferença gigantesca entre você ser um terreno, uma pessoa que nasceu na terra, você é terreno, mas você ainda não é. Ai, o meu reino não é desse mundo, não foi o que Jesus disse? Então, o que ele quis dizer para Nicodemos, Nicodemos, você é da terra, mas você ainda não pertence ao reino espiritual, que é do meu Pai. Gente, eu vou dizer outra coisa, novamente, eu já disse muitas vezes durante os nossos estudos, quando estudamos os profetas e quando estudamos Apocalipse. Jesus não é o Pai. Jesus é o Filho. E ele disse isso várias vezes. E ele disse para os discípulos que eles eram irmãos dele. Vocês são meus irmãos. Somos filhos de um Pai. Ele não é o Pai. Ele é o Filho. Então, e aí Zaqueu. Zaqueu tinha uma saúde de ferro, ele não precisava de Jesus curá-lo para nada. Zaqueu era rico. Zaqueu não tinha problema de consciência nenhuma, mesmo sendo um publicano e cobrador de impostos, trabalhando para o governo romano. Ele achava isso que era a coisa mais natural do mundo. Ele era um emprego, ele tinha um emprego e estava trabalhando, fazendo o emprego dele, fazendo a função que lhe cabia fazer como empregado romano. Ele não tinha problema de consciência, ele não tinha problema de dinheiro, ele não tinha problema familiar, todo mundo na família dele estava muito bem obrigada. Ele não tinha problema de saúde nem na casa dele, nem nele. Ele não tinha necessidade física ou intelectual, nada. Ele simplesmente queria ver Jesus. Zaqueu, ele foi para Jesus pela simples vontade de conhecer Jesus. Ele não foi buscar nada de Jesus. Tanto é que ele nem chegou, ele falou, eu sou pequeno, ele era menor do que o normal. Ele não era anão, não, gente. Então, vamos falar, ele era um anão. Ele não era um anão. É porque ele era de pequena estatura, ele era um Zaqueu. Engraçado, todo Zaqueu que eu conheço é baixinho. Todo Zaqueu que eu conheço é baixinho, ele não cresce muito, não. Então, ele devia ter, assim, 1,5 m, né, de altura. Então, Jesus era muito alto, Jesus era acima do normal, a altura dele. Então, ele disse, se eu ficar no meio desse povo aqui, eu não vou poder olhar para Jesus. Então, ele decidiu que ia subir numa figueira, uma figueira brava. E ele pegou essas figueiras bravas, elas são muito fortes, resistentes, então aguentaria o peso de um homem baixo e fortão, né? Porque Zaqueu não era magrinho, não, tá? Ele era forte. E ele subiu naquela árvore. Ele pensou, eu subo na árvore, vejo Jesus de lá e não me comprometo, eu só quero ver Jesus. Eu só quero ver quem que é ele, como é que ele parece. Se ele realmente tem a aparência de um rei ou de um profeta. Ele estava curioso, ele queria conhecer Jesus. Pelo simples fato de conhecer. Ele não foi procurar benefício nenhum de Jesus. Ele não queria benefício nenhum, ele não queria nada de Jesus, porque ele tinha tudo.
E ele subiu nessa árvore, porque ele sabia que aquele era o caminho que Jesus ia tomar para pegar a estrada de Jerusalém. Para surpresa de Zaqueu, quando Jesus foi se aproximando daquela árvore, ele foi diminuindo o passo, caminhando mais devagar. Zaqueu foi ficando mais contente, porque agora ele teria um pouquinho mais de tempo de olhar aquele homem. Quando Jesus chegou embaixo daquela árvore, Jesus parou. Zaqueu deve ter pensado, nossa, olha que oportunidade, eu estou vendo ele, olha como é que ele é. E para surpresa de Zaqueu, Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, você imagina o que passou na cabeça de Zaqueu. Como é que ele sabe o meu nome? Que alguém contou para ele que eu estou subindo essa árvore aqui, mas eu vim escondidinho. Eu vim na frente da multidão, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu estava aqui, porque ele era odiado pelos judeus. Os judeus não gostavam deles, dos publicanos, e Zaqueu principalmente, porque ele tinha sido eleito, reeleito várias vezes. Então, os judeus não gostavam de Zaqueu. Então, o Zaqueu, ele foi antes que a multidão chegasse, ele ficou lá na árvore, talvez uma meia hora, 40 minutos, né? Esperando Jesus passar, com aquela ansiedade toda. E quando Jesus faz isso, ele pensa, meu Deus, como é que ele sabe o meu nome? Jesus sabia o nome de Zaqueu. O Espírito Santo disse para ele, tem um homem nessa árvore que se chama Zaqueu. E ele está aqui, porque ele quer te conhecer, Jesus de Nazaré. E Jesus disse, Zaqueu, desce. Desce, Zaqueu, dessa árvore, porque eu quero ficar na sua casa. Gente, vocês imaginam a surpresa de Zaqueu. Aquele homem que curava, que ele sabia todas as histórias que eram contadas sobre Jesus, e aquele Jesus queria ficar na casa dele. Ninguém queria ir para a casa de Zaqueu, e Jesus disse, eu vou ficar na sua casa, eu vou dormir com você essa noite, eu não vou para Jerusalém, eu vou ficar com você, Zaqueu. Todo mundo falou mal de Jesus, né? E uma das acusações que deram lá quando foram acusar Jesus para crucificá-lo, era que ele comia com publicanos e pecadores. E Jesus disse para Zaqueu, quando Jesus estava naquela casa e todo mundo falando, como é que Jesus está aqui? Até os discípulos, gente. Até os discípulos de Jesus falavam mal, porque Jesus estava na casa de Zaqueu. E Jesus disse, hoje chegou salvação a essa casa, porque ele também é filho de Abraão. Tem lições incríveis nesse episódio da vida de Jesus. Mas nós vamos ficar só com esse, porque eu quero fazer uma comparação com o que nós vimos ontem, no vídeo de ontem de Israel. Antes, naquela época de Jesus, há 2000 anos atrás, os judeus precisavam de um Messias porque eles eram escravos. Eles estavam sendo dominados por Roma. Eles haviam sido dominados pelos gregos, eles já haviam sido dominados pelos turcos, eles já haviam sido dominados pela Mesopotâmia, eles já haviam sido dominados por Nabucodonosor, eles já haviam sido dominados por tantos povos, pelos filisteus. Então, o que Israel queria 2000 anos atrás era um rei que livrasse Israel das potências que estavam escravizando Israel. Mas hoje, Israel é uma nação independente e poderosa. Hoje, Israel é como Zaqueu. Eles precisam do Messias, mas não para dar para eles um reinado, um rei que vai livrá-los de alguma coisa. Eles mesmos se livram, porque eles já construíram isso.
Eles têm um exército, eles têm armas, eles têm tecnologia, eles não precisam do Messias para libertá-los de escravidão mais. Isso não é mais a necessidade de Israel. Israel hoje quer o Messias por amor ao Messias. Eles não sabem que o Messias é o mesmo Jesus que eles crucificaram antes. Eles não sabem disso. Ainda. Porque ainda não é tempo deles saberem. Porque se fosse o tempo, gente, com certeza Jesus de Nazaré já havia voltado. Ele já haveria de estar aqui. Mas por amor aos gentios, ele ainda não voltou. Mas Israel hoje está subindo na figueira porque eles estão querendo que o Messias volte, porque eles querem dar para esse Messias o que eles construíram. O que Zaqueu fez por Jesus naquela época foi abençoar Jesus com a riqueza que Zaqueu tinha. Gente, o que vocês acham? Por que Zaqueu tinha o coração e a necessidade de conhecer Jesus? Porque a riqueza que o Eterno tinha dado na mão de Zaqueu seria usado na igreja primitiva. Hoje, Israel é uma potência, Israel tem tecnologia, Israel tem um exército, e eles estão dizendo, Messias, você pode vir, porque nós temos tudo agora para que você venha. Zaqueu é o protótipo de Israel. Quando Zaqueu não tinha nada, Jesus ainda não estava lá. Ele construiu a sua riqueza à medida que Jesus foi crescendo. Talvez ele tenha nascido quase que na mesma época de Jesus. Quase que um pouquinho antes de Jesus. E aí o Eterno promoveu para Zaqueu todas aquelas possibilidades, porque o dinheiro que Zaqueu construiu foi para manter e ajudar a manter a igreja primitiva. Israel hoje tem tudo para dar para o Messias. Eles têm um país, eles têm um exército, eles têm tecnologia. E graças a Deus. Agora só falta o Messias passar embaixo dessa figueira e dizer, desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Gente, que o Senhor faça isso com você também. Seja como Zaqueu. Você não vá para Jesus porque você precisa de alguma coisa, porque você precisa de uma cura, porque você precisa de um conselho, porque você precisa de uma interferência. Vá para Jesus simplesmente pelo fato de que você ama e quer conhecer Jesus. Faça como Zaqueu. Ofereça para Jesus aquilo que você tem, a sua casa. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor cubra a sua casa com muita bênção. Que o Eterno, o papaizão, Jesus disse, quando vocês orarem, peça em meu nome ao Pai. E o Pai que vê em secreto vai te responder. Usa o meu nome e peça ao Pai. Usa o meu nome. Por que Jesus disse isso? Porque ele se entregou por nós, ele deu a sua vida por nós. Por isso ele disse que ele tinha o poder. Eis que na mão dele tem todo o poder no céu e na terra. Ele diz, todo o poder me foi dado pelo Pai. Então vai, pede em meu nome, e o Pai vai te dar, porque você está pedindo no meu nome. Então, quando você orar ao Pai, Adonai, Hashem, Elohim, todos são nomes do Eterno. Esses são nomes do Eterno, do Pai da eternidade, o Pai de Jesus de Nazaré.
Então, quando você pedir ao Pai, você usa o nome que você quiser, use Deus, use Jeová, use Adonai, Elohim, você usa o nome que você quiser. Mas peça em nome de Jesus de Nazaré, especificamente de Jesus de Nazaré. Porque tem muitos Jesuses pelo mundo, né? Então vamos pedir especificamente, Senhor, meu Pai, eu estou te pedindo em nome de Jesus. Né? Então tá, gente, que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia no Brasil e amanhã, quem puder, vai para São Paulo. Quem puder, ou se você já mora em São Paulo, vai lá apoiar a derrocada desse Xandão, tá bom? Beijo, fique com Deus, tchau, tchau.